Onde o tempo para. No litoral sul da Paraíba, existe um pedaço de terra onde o mundo parece suspenso entre o real e o imaginário. Ali, o som das ondas não é apenas o som do mar, é o pulsar do próprio coração da natureza. O vento sopra diferente, como se carregasse lembranças antigas, e cada grão de areia parece guardar uma história de amor esquecida pelo tempo. Esse lugar se chama Praia do Amor. Um nome simples, quase ingênuo, mas que guarda um mistério profundo. Os moradores antigos dizem que o nome não foi dado, foi descoberto. Como se o mar, em uma linguagem que só os sensíveis compreendem, tivesse sussurrado às pessoas qual seria sua verdadeira identidade. Chegar até ela não é fácil. A estrada de terra serpenteia entre coqueiros, ladeiras e pequenas casas coloridas que resistem ao tempo. Depois vem uma trilha estreita, cercada por arbustos e pelo perfume salgado do mar. O sol se filtra entre as folhas, desenhando brilhos dourados no chão, como se o próprio caminho fosse feito de luz. De repente, a trilha termina, e a paisagem se abre como um segredo revelado. A falésia vermelha desce até encontrar o azul turquesa do oceano. O contraste é tão intenso que parece um quadro vivo, cores que respiram, que se movem, que falam. O vento toca o rosto com uma carícia morna, e o som das ondas se mistura ao bater distante de um tamborim, vindo de alguma vila próxima. É como se o lugar inteiro tivesse ritmo, uma melodia invisível que embala o espírito de quem chega. Por alguns segundos, quem pisa ali sente algo difícil de explicar. O tempo parece desacelerar. Os pensamentos se calam. É como se a alma, cansada da pressa e do barulho do mundo, finalmente encontrasse um abrigo. Os pescadores mais velhos contam histórias que fazem o visitante duvidar se está no presente ou em outro tempo. Dizem que a Praia do Amor nasceu de um sentimento verdadeiro, de uma promessa feita entre duas almas que o destino tentou separar. E desde então, o mar guarda essa promessa, repetindo-a em cada onda que se quebra, em cada maré que sobe e recua. Ao entardecer, o sol mergulha no horizonte como uma chama se apagando lentamente. A luz alaranjada tinge as falésias, e a areia se transforma em ouro. Nessa hora, muitos juram sentir uma presença suave, um arrepio que não vem do frio, mas de algo sagrado. É o instante em que o céu e o mar se encontram, e tudo parece parar. Nenhum relógio se atreve a marcar o tempo nesse momento. Alguns dizem que a Praia do Amor é um espelho, reflete o que cada um carrega por dentro. Quem chega com dor, vê lembranças. Quem chega com esperança, vê promessas. E quem chega com o coração vazio, descobre que ali, o vazio também tem beleza. As ondas vêm e vão, apagando nomes escritos na areia, mas curiosamente, há marcas que o mar nunca toca. São corações gravados nas pedras, símbolos que resistem à passagem das marés. Talvez porque o amor verdadeiro, aquele que inspira o nome da praia, não se apaga. Apenas muda de forma, continua no vento, na espuma, na lembrança. A Praia do Amor é mais do que um cenário. É um santuário do tempo, onde as emoções ganham corpo e os mistérios do coração se tornam visíveis. É o tipo de lugar que não se visita apenas, se vive, se sente e, inevitavelmente, se leva consigo. E é nesse cenário, entre o mar e as falésias, entre o que o olho vê e o coração pressente, que a nossa história começa. Uma história sobre o poder do encontro, sobre feridas que o tempo não cura, e sobre um amor que, mesmo entre o real e o invisível, nunca deixou de existir. Porque na Praia do Amor, o tempo para. Mas o amor, de alguma forma, continua. Antes de continuarmos essa emocionante história sobre a Praia do Amor, aproveite este momento para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui, você vai acompanhar as dicas e roteiros para você ter aquela viagem inesquecível. Deixe também o seu like, comente o que mais te tocou até agora e compartilhe este vídeo com quem ama uma boa história. O seu apoio é o que nos motiva a continuar trazendo as melhores dicas e roteiros para suas viagens se tornarem inesquecíveis. Agora, vamos em frente. O encontro. Era o primeiro dia do verão quando Laura decidiu deixar a cidade. A rotina em João Pessoa havia se tornado sufocante. Dias iguais, barulho de carros, compromisso sem alma. Ela era fotógrafa, acostumada a capturar beleza em pequenos detalhes, mas ultimamente, tudo ao redor lhe parecia cinza. Precisava de um novo horizonte, de um lugar onde pudesse ouvir a si mesma outra vez. Foi numa conversa despretensiosa em um café que ouviu falar sobre a Praia do Amor. Um amigo lhe dissera que era um paraíso escondido, um refúgio natural onde as pessoas iam para se reconectar com algo maior que elas mesmas. Curiosa, Laura procurou o local no mapa. Um pequeno trecho de costa entre falésias, no município de Conde, ao sul da Paraíba. A imagem aérea mostrava um coração formado pelo contorno das rochas. Parecia um sinal.
Partiu ainda de madrugada, com sua mochila, sua câmera e uma vontade silenciosa de recomeçar. A estrada era longa e estreita, mas o nascer do sol coloria o caminho. O céu passava do lilás ao dourado, e cada curva revelava um novo quadro de beleza bruta. Quando chegou ao vilarejo mais próximo, o tempo parecia correr em outro ritmo. As pessoas caminhavam devagar, os pescadores ajeitavam as redes, e o cheiro de tapioca quente misturava-se ao vento do mar. Laura deixou o carro e seguiu a pé. A trilha que levava à praia era ladeada por coqueiros e pequenos arbustos. O som das ondas ficava mais forte a cada passo, como um chamado. Quando chegou ao topo da falésia, parou. Diante dela, um espetáculo. O mar se estendia até onde a vista alcançava, as ondas se quebravam em espuma branca e o vento fazia seu cabelo dançar. Ela respirou fundo e sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Desceu lentamente, os pés afundando na areia quente. Enquanto caminhava, observava as falésias ao redor. Tons de vermelho, ocre e dourado se misturavam em camadas que pareciam contar histórias geológicas e emocionais. O lugar tinha uma força viva, quase espiritual. Foi então que o viu. À distância, um homem desenhava algo na areia, próximo às pedras. Estava de costas, o sol batendo sobre ele, criando um contorno dourado. Parecia concentrado, como se o mundo tivesse desaparecido. Laura se aproximou em silêncio, curiosa. Quando o vento soprou mais forte, o desenho ganhou forma, um coração partido, e abaixo dele, palavras escritas com letras cuidadosas. O amor é o que fica quando o tempo vai. Ela sorriu, intrigada, e tirou uma foto. O som do clique chamou a atenção do homem. Ele se virou devagar, revelando um rosto sereno, marcado pelo sol e pelo tempo. Tinha olhos claros e uma expressão que misturava tristeza e calma, como quem já chorou muito, mas aprendeu a sorrir mesmo assim. Desculpe, não quis atrapalhar, disse Laura, guardando a câmera. Ele sorriu de leve. Não atrapalhou. É que, às vezes o mar pede para eu escrever. O tom de sua voz era baixo, quase poético. Laura ficou em silêncio por um instante, tentando entender aquela frase. Você mora por aqui? Perguntou. Há algum tempo. Ou talvez o tempo é que mora em mim, respondeu, olhando o horizonte. Me chamo Mateus. Conversaram por minutos que pareciam horas. Ele contou que era escultor e que havia se mudado para aquele trecho de praia depois de uma perda. Vivia do que o mar oferecia. Vendia pequenas esculturas feitas nas falésias, em formatos de conchas, corações e rostos. Cada uma, dizia ele, guardava um pedaço da alma de quem passava por ali. Laura o observava enquanto falava. Havia algo magnético naquele homem, uma mistura de dor e serenidade, como se carregasse um segredo que o mar conhecia. Antes de ir embora, ela perguntou: por que você escreve essas frases na areia, se o mar sempre apaga? Mateus olhou o horizonte e respondeu: porque o amor também é assim. Como assim? Ela insistiu. O mar apaga o que é raso, mas o que é profundo, o mar devolve. A frase ficou ecoando na mente de Laura. Ela voltou à pousada no fim da tarde, mas a imagem daquele homem e suas palavras pareciam acompanhar o som das ondas que batiam nas pedras. Naquela noite, deitada na rede, olhou as fotos que havia tirado. Cada uma parecia carregar algo mais do que imagem, carregava sentimento. E quando chegou à foto do coração na areia, percebeu um detalhe que não lembrava de ter visto: duas pequenas silhuetas refletidas na espuma, unidas como se abraçassem. Ela piscou, surpresa. Talvez fosse apenas um jogo de luz. Ou talvez, pensou ela, a praia do amor já começasse a revelar seus mistérios. As marés da alma. Os dias seguintes passaram devagar, como se o relógio se recusasse a girar na praia do amor. Laura acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, apenas para ver o momento em que o mar começava a ganhar cor. A cada manhã, o cenário se transformava, às vezes azul profundo, outras vezes prateado, quase transparente. Era como se o oceano tivesse alma, e cada maré revelasse um sentimento diferente. Ela caminhava descalça pela areia, sentindo o toque frio da espuma em seus pés, e, aos poucos, a inquietação que trouxera consigo da cidade começava a se dissolver. Aquele lugar tinha um poder silencioso, curava, sem prometer. Foi durante uma dessas manhãs que Mateus reapareceu. Trazia nas mãos uma pequena escultura feita de pedra. Era um casal entrelaçado, esculpido com tamanha delicadeza que parecia vivo. Fiz ontem à noite, disse ele, sem muito explicar. Acho que esse pedaço de falésia me contou a história deles. Laura observou o trabalho de perto, encantada. É lindo.
Parece que tem movimento. Mateus sorriu. Tudo se move aqui. Até o que parece parado. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, observando o mar. O som das ondas preenchia as pausas das palavras, e o vento brincava com os cabelos dela. Havia uma paz entre os dois que não precisava de explicação. Com o tempo, Mateus começou a revelar fragmentos de sua história. Contou que fora escultor desde jovem, e que certa vez conheceu uma mulher chamada Helena, artista como ele, sonhadora e intensa. Viviam de arte e liberdade, até que um acidente de carro, em uma estrada próxima dali, levou Helena antes que pudessem se despedir. Desolado, ele deixou tudo para trás e passou a viver perto da praia, onde costumavam sonhar em morar. Desde então, todos os dias, o mar se tornará seu confidente e seu ateliê. Laura o ouvia em silêncio, sentindo o coração apertar. Percebia em Mateus uma força triste, mas também uma serenidade rara, como quem aprendeu a conversar com o invisível. À tarde, ela começou a fotografá-lo enquanto trabalhava. O som do cinzel contra a pedra se misturava ao canto distante das gaivotas. Cada golpe, cada detalhe esculpido, parecia traduzir emoções que palavras não poderiam alcançar. Quando o sol começava a se pôr, as falésias ganhavam tons de fogo, e Mateus dizia: essa é a hora em que o mar respira mais fundo. É quando ele devolve o que levou. Laura percebeu que as esculturas tinham algo em comum. Todas mostravam duas figuras, sempre unidas, mesmo que pela metade. Como se o artista tentasse reconstruir, pedra após pedra, o amor que perderá. Certa noite, o vento soprou mais forte. O céu se cobriu de nuvens densas, e o som das ondas ficou mais alto. Laura foi até a praia, levada por um impulso inexplicável. Encontrou Mateus diante do mar, observando a tempestade que se formava. "Você não tem medo?" perguntou ela, gritando por causa do vento. Ele apenas sorriu. "Não. O mar me ensinou que medo e amor são feitos da mesma matéria. Só muda o que você escolhe sentir." Choveu forte naquela noite. Mas em meio ao caos das águas, Laura sentiu algo nascer dentro dela, uma ligação silenciosa com aquele homem e com aquele lugar. Era como se cada gota de chuva lavasse não apenas a areia, mas também as lembranças que ainda prendiam ao passado. Nos dias seguintes, ela e Mateus começaram a caminhar juntos pela praia, fotografando e esculpindo, compartilhando silêncios e confidências. Ele mostrava a ela os recantos escondidos, uma pedra em forma de coração que só aparecia na maré baixa, uma nascente de água doce que brotava entre as rochas, e uma pequena gruta onde o som das ondas parecia formar uma melodia suave. "É aqui", disse ele certa vez, "que eu sinto mais perto dela. Às vezes fecho os olhos e ouço o riso de Helena misturado ao som do mar." Laura olhou, e pela primeira vez sentiu ciúme de algo que não podia ver. Mas também sentiu compaixão. Porque percebeu que o amor, quando é verdadeiro, não morre, apenas muda de forma. As tardes se tornaram longas e doces. Ela o fotografava à luz dourada. Ele moldava figuras que pareciam ganhar alma. E, sem perceber, o vazio de Laura começou a se preencher. Não com paixão imediata, mas com uma ternura que crescia devagar, como a maré subindo, paciente, inevitável. No entanto, o mar da praia do amor é imprevisível. E assim como as ondas, os sentimentos também mudam de ritmo. Naquela praia, nada permanece igual por muito tempo. E Laura logo descobriria que, entre as marés do coração e as marés do oceano, há uma força misteriosa, capaz de unir destinos, mas também de separá-los sem aviso. A lenda do beijo. As semanas passaram na praia do amor como se o tempo tivesse esquecido de correr. O sol nascia sobre o mar com a mesma calma de sempre, mas para Laura, cada amanhecer trazia algo novo, uma sensação de pertencimento que ela jamais havia sentido em lugar algum. Ela já não tirava fotos apenas por trabalho. Fotografava para lembrar que estava viva. Os dias se alternavam entre o barulho das ondas, o cheiro da maresia e o som ritmado do cinzel de Mateus batendo contra a pedra. Às vezes ele falava pouco, outras vezes se abria em histórias de Helena, da vida, do mar. E quanto mais Laura ouvia, mais se via mergulhando no mistério que não sabia explicar. Certa tarde, o céu começou a se pintar de tons alaranjados e rosados. O vento soprava quente, e o mar parecia espelhado de luz. Laura e Mateus caminhavam à beira d'água quando avistaram um pescador idoso recolhendo suas redes. Ele os cumprimentou com um aceno e, depois de alguns instantes de conversa, fitou os dois com um olhar sereno e profundo. "Vocês já ouviram falar da lenda do beijo?" perguntou o velho, ajeitando o chapéu de palha. Laura e Mateus se entreolharam, curiosos. "Que lenda é essa?" ela perguntou. O homem olhou o mar como quem fala com algo invisível.
Dizem que, há muitos e muitos anos, antes mesmo da chegada dos portugueses, vivia aqui um jovem guerreiro indígena, chamado Tupã, e uma moça de outra tribo, Iara. Eles se amavam em segredo, porque suas aldeias eram inimigas. Durante as noites de lua cheia, se encontravam nesta praia, a mesma em que vocês pisam agora, para jurar amor eterno. O pescador fez uma pausa. O som do mar parecia mais forte, como se o próprio oceano prestasse atenção. Um dia, foram descobertos. Os anciãos proibiram o amor deles e juraram separá-los. Desesperados, Tupã e Iara fugiram para o mar, acreditando que ele os protegeria. Quando os guerreiros os alcançaram, o casal se abraçou e saltou das falésias. Mas, em vez de morrer, o mar os acolheu. Dizem que as ondas se ergueram em forma de coração e os dois se transformaram em correntezas que nunca se separam, as mesmas que dançam aqui, dia e noite. Laura ficou em silêncio, arrepiada. O pescador continuou, num tom mais baixo. Desde então, contam que quem se beija aqui, na maré cheia e com o coração aberto, tem seus destinos entrelaçados para sempre. Mas é preciso que o beijo seja verdadeiro. O mar reconhece a mentira e leva embora o que não é real. Mateus sorriu, como quem conhece o mar e seus caprichos. Laura riu de leve, tentando disfarçar o arrepio. Você acredita nisso? Perguntou ela. Acredito em tudo que o mar conta, respondeu o pescador, se afastando com o olhar fixo no horizonte. O vento aumentou, e o pôr do sol começou a mergulhar no mar. Aquele tom dourado cobriu as falésias, e por um instante, Laura sentiu que o tempo havia parado outra vez. Naquela noite, a lua cheia subiu lenta e majestosa. O céu estava limpo, e o reflexo prateado das ondas iluminava o caminho até as pedras. Laura caminhava sozinha quando viu Mateus próximo à falésia, olhando o mar. Ele parecia diferente, mais calado, mais intenso. Não consegue dormir? Ela perguntou. O mar não me deixa, respondeu ele. Às vezes sinto que ele fala comigo. Ficaram lado a lado, ouvindo o som das ondas e o farfalhar do vento entre as folhas. Então Mateus se virou para ela, com o rosto banhado pela luz da lua. Você sente? Perguntou ele. O quê? Essa energia, é como se tudo aqui respirasse amor. Laura não respondeu. O coração batia acelerado, mas ao mesmo tempo havia uma serenidade profunda. O mar subia lentamente, cobrindo seus pés com espuma branca. E então, sem planejar, sem palavras, os dois se aproximaram. O beijo aconteceu. Suave, mas cheio de uma força antiga, como se o tempo tivesse esperado por aquele instante. O som do vento diminuiu. As ondas pareciam girar em torno deles, num movimento harmonioso e lento. Por um momento, Laura teve a sensação de que o chão sumia sob seus pés, e que estavam flutuando, suspensos entre a terra e o mar. Quando se separaram, o silêncio era absoluto. Mateus a olhou nos olhos e disse: Agora o mar sabe quem você é. Ela sorriu, sem entender completamente. Mas algo dentro dela mudou. Era como se o beijo tivesse aberto uma porta invisível, e tudo que era dúvida, medo ou solidão tivesse ficado do outro lado. Na manhã seguinte, o sol nasceu diferente. O mar estava calmo, e uma pequena escultura nova aparecerá sobre uma pedra próxima. Dois rostos unidos, eternizados no beijo. Laura não lembrava de tê-la visto antes. Quando foi perguntar a Mateus sobre a peça, ele não estava em lugar algum. A maré havia subido durante a madrugada, e apenas as ondas pareciam sussurrar seu nome. O silêncio do amanhecer. A noite havia sido longa, mas diferente das outras. O vento que antes soprava inquieto agora se movia com suavidade, embalando o som das ondas que vinham e partiam, como se respirassem junto à terra. Quando o primeiro clarão tímido de luz apareceu no horizonte, a Praia do Amor parecia acordar de um sonho. Cada detalhe, a espuma branca que beijava as pedras, o voo lento das gaivotas, o reflexo dourado na areia, parecia preparado para um instante de revelação. Clara caminhava sozinha, com passos lentos, quase cerimoniosos. Vestia um vestido claro que se movia com a brisa, e seus cabelos, soltos, refletiam os primeiros raios do sol. Havia em seu olhar uma serenidade profunda, mas também um traço de melancolia, a sensação de estar diante de algo imenso e intangível. Durante toda a madrugada, ela não havia conseguido dormir. A lembrança do encontro com Rafael a mantivera desperta, misturada àquela sensação estranha de que tudo ali, o mar, o vento, o tempo, parecia conspirar para aproximá-los. Era como se a própria praia tivesse vontade. Quando chegou diante da grande pedra em formato de coração, o símbolo mais conhecido da Praia do Amor, ela parou.
Tocou a rocha fria com a ponta dos dedos e fechou os olhos. O som do mar se intensificou por um momento, e ela teve a impressão de ouvir vozes antigas, como sussurros vindos do fundo das águas. Não palavras claras, mas murmúrios que falavam de amor, de espera e de reencontros que atravessam séculos. Então, sem ruído algum, uma presença se aproximou. Clara não precisou se virar. Sabia que era ele. Rafael vinha descalço, com o olhar sereno e o corpo ligeiramente molhado pela neblina do mar. A forma como caminhava parecia respeitar o lugar, como se cada passo fosse um gesto de gratidão. Eu sabia que te encontraria aqui, disse ele, em voz baixa, quase reverente. Eu também sabia, respondeu Clara, sem olhar para trás. É como se a praia soubesse antes da gente. Eles permaneceram lado a lado, observando o sol nascer. No início, apenas uma linha tênue de luz cortou o horizonte, mas logo o céu se abriu em tons de rosa, dourado e azul. As falésias, antes escuras, revelaram suas cores vivas, e o mar, iluminado, parecia espelhar o próprio coração do dia. O silêncio entre eles não era vazio, era uma linguagem. Um tipo de comunhão que não precisava de explicações. O som do mar, o sopro do vento e o bater compassado dos corações criavam uma harmonia que nenhuma palavra poderia traduzir. Há algo diferente hoje, murmurou Rafael, olhando o horizonte. Sim, respondeu Clara. É como se tudo tivesse sido perdoado. Ele sorriu, e o reflexo do sol em seu rosto fez Clara pensar em algo divino, uma luz que não vinha apenas do amanhecer, mas também de dentro. Ela se virou e o observou com ternura. Naquele instante, entendeu que certos encontros são como marés, vêm no tempo certo, sem pressa, e quando tocam a alma, deixam marcas eternas. Uma onda mais forte quebrou à frente deles, levantando uma leve neblina de água salgada. Ambos fecharam os olhos, respirando fundo, como se aquele instante fosse um batismo. Quando abriram novamente, o sol já estava inteiro no céu, e tudo parecia suspenso. O tempo, o som, o mundo. Clara sentiu uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de plenitude. Era como se a vida tivesse lhe mostrado, enfim, o que sempre buscará, um amor tranquilo, profundo, que não exige, apenas existe. Rafael estendeu a mão e tocou a dela com delicadeza. Não prometeram nada, não precisaram. Aquele toque bastava. O silêncio, agora, dizia tudo. O amanhecer se completou. O mar continuava seu vai e vem eterno, e a praia do amor, testemunha silenciosa de tantas histórias, guardou mais uma em suas areias. Uma história sem fim, feita de olhares, lembranças e um sentimento que ecoaria a cada nascer do sol. Naquele instante, o mundo parecia parar, e o tempo, obediente, silenciou para ouvir o amor respirar. O eterno retorno. Os dias passaram, mas na praia do amor o tempo nunca seguiu o mesmo compasso do resto do mundo. Enquanto em outras partes da costa o movimento dos turistas ia e vinha como as marés, ali, tudo parecia repousar num limiar entre o real e o sagrado. O sol nascia e se punha com a mesma cadência que os corações batem quando recordam algo inesquecível. Clara já havia deixado o litoral há algum tempo, mas o mar permanecia nela. O som das ondas, o cheiro de sal e o brilho suave da pedra em forma de coração voltavam sempre em seus sonhos. Às vezes, ela acordava com a sensação de que o mar a chamava novamente, um sussurro suave, quase imperceptível, dizendo-lhe que ainda havia algo a ser compreendido. Rafael, por sua vez, nunca se afastou completamente. Continuava a viver em uma pequena casa de madeira no alto da falésia, de onde podia observar o oceano se estendendo até o infinito. Tornou-se, aos olhos dos moradores, uma figura quase mítica, o guardião da praia. Alguns diziam que ele conversava com o vento, outros juravam tê-lo visto caminhando pela areia mesmo em dias em que o tempo parecia impossível para qualquer ser humano. Mas a verdade é que ele esperava. Não uma espera ansiosa, e sim uma espera tranquila, como a do mar que sabe que as ondas sempre voltam. Guardava no peito a lembrança de Clara e o instante em que o silêncio do amanhecer os uniu. Para ele, aquele momento não havia terminado. Era um círculo, um movimento constante, que se repetia em cada nascer do sol. Certa manhã, quando o horizonte começou a clarear, Rafael desceu novamente até a Pedra do Coração. O vento estava suave, e o mar, sereno. Sentou-se diante do símbolo eterno e fechou os olhos. O som das ondas o envolveu, e ele sentiu uma presença, não física, mas tão real quanto a brisa que tocava seu rosto. Foi então que ouviu uma voz, doce e distante, que dizia: "O amor nunca parte. Ele apenas muda de forma." Abriu os olhos, e por um instante, teve a impressão de ver uma figura caminhando sobre a areia. Clara! Ela sorria,
com o mesmo olhar sereno do amanhecer que os unira. Ele não se moveu, apenas sorriu de volta. E naquele sorriso, compreendeu tudo. A Praia do Amor não era apenas um lugar, mas um ponto de reencontro, um elo entre almas que o tempo jamais separa. O sol despontou inteiro no horizonte, dourando as águas. O vento soprou mais forte, e uma onda quebrou diante da pedra, espalhando pequenas gotas que brilharam como cristais. Quando a névoa se dissipou, Rafael já não estava mais ali. Os pescadores que desceram a praia mais tarde encontraram apenas suas pegadas na areia, indo em direção ao mar, e nada mais. Alguns disseram que ele se deixou levar pelas ondas, outros acreditaram que ele havia se tornado parte da lenda. Desde então, contam os moradores mais antigos que, nas madrugadas tranquilas, é possível ver dois vultos caminhando lado a lado pela orla, sempre ao nascer do sol. E, quando o vento sopra do sul, ouve-se um sussurro suave entre as falésias. O amor verdadeiro não termina. Ele apenas retorna. E assim, o mistério da Praia do Amor segue vivo. O mesmo sol que testemunhou o primeiro olhar entre Clara e Rafael continua a nascer sobre o mar, todos os dias, lembrando que o tempo, ali, é apenas uma ilusão, e que há sentimentos que, como as ondas, estão destinados a sempre voltar. O eterno retorno do amor. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. Assim como as ondas sempre retornam, o amor verdadeiro também encontra seu caminho. Inscreva-se no canal para conhecer mais lendas e histórias encantadoras do nosso litoral brasileiro, e continue viajando com a gente por lugares onde a beleza e a emoção se encontram. Até o próximo amanhecer, na próxima história que o mar tem para contar.